Fala, galera. Começamos agora uma aula sobre colonização da América Inglesa, para entendermos como é que se deu o processo de colonização feito pelos ingleses, pela Inglaterra, aqui na América. Uma colonização que teve algumas características diferentes em relação à colonização espanhola e à colonização portuguesa. E essas características diferentes, inclusive, têm impactos até hoje em dia. Bom, primeiramente, a gente precisa localizar essas colônias inglesas. Então, estou mostrando para vocês aí, né, o mapa das chamadas 13 colônias inglesas. Nós tivemos 13 colônias fundadas pelos ingleses na América, na parte leste da atual América do Norte. É importante que vocês entendam que boa parte da América do Norte tinha sido colonizada pelos espanhóis. A região oeste, de onde hoje é os Estados Unidos, então Novo México, Texas, fazia parte da colonização espanhola do vice-reinado do Novo México, e também a região da Flórida tinha sido ocupada pelos espanhóis. Mas os espanhóis não se interessaram por essa região, muito provavelmente pelo tamanho já das suas colônias, ou da sua colônia, mas também porque o clima aqui é um clima diferente em relação ao resto da América. O clima aqui já é um clima temperado, semelhante ao clima europeu. E com isso, dificilmente você conseguiria tirar alguma coisa, principalmente no meio agrícola, diferente do que já se tinha na Europa. Tá? Bom, para a gente poder entender melhor essa questão da colonização inglesa, vamos prestar atenção nesse mapa mental aqui. Quando a Inglaterra ela vai iniciar o seu processo de colonização, nós estamos falando de um período em que a Inglaterra ela passa por uma série de dificuldades. E que série de dificuldades é essa? A Inglaterra vive a reforma protestante, a reforma anglicana, vê um processo de fortalecimento do absolutismo inglês e também passa pela Revolução Inglesa. Então, são uma série de eventos que dificultam com que a Inglaterra se preocupasse com a colônia, já que se tinha muitos problemas internos na Inglaterra. Nesse contexto todo, durante o século XVI, nós tivemos poucas expedições inglesas na América. Nós podemos citar aqui a expedição de John Cabot, que foi uma expedição financiada pelo governo inglês e que, não financiada, melhor dizendo, autorizada pelo governo inglês, mas que tem investimento do próprio John Cabot, investimento privado, e que vai fazer uma expedição para explorar onde hoje é o Canadá. Durante o século XVI, os ingleses eles participaram da colonização da Inglaterra muito mais financiando corsários. O que eram corsários? Os corsários eram piratas contratados pelos estados, por algum estado. Então, no caso, os ingleses contrataram esses corsários para atacar navios espanhóis e roubar desses navios tanto produtos agrícolas como metais preciosos. Uma outra viagem que chama a atenção ainda no século XVI foi a viagem do Sir Walter Raleigh, uma viagem financiada pelo governo inglês, na verdade, de novo, não financiada, autorizado pelo governo inglês, com apoio da Rainha Elizabeth I, que vai chegar na ilha de Roanoke, tá? Funda ali uma colônia, a colônia da Virgínia, inclusive o nome da colônia é em homenagem à própria rainha, já que a rainha nunca não tinha se casado, então era conhecida como Rainha Virgem. Bom, funda-se ali uma colônia, o Sir Walter Raleigh volta para a Inglaterra, mas os habitantes dessa colônia desaparecem. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas muito provavelmente eles foram atacados por indígenas e a colônia não avançou, não foi para frente. Já no século XVII, nós tivemos um investimento direto da coroa inglesa, com a criação de empresas, o financiamento de empresas privadas, a London Company e a Plymouth Company, a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, que dividiriam ali o território e fundaram colônias, iniciaram o processo efetivo de colonização. Nesse momento, nós temos um controle real da colonização, um controle oficial da colonização. Agora, quem são esses primeiros colonos que vêm para a América? Em geral, esses primeiros colonos, eles eram indesejados, ou perseguidos políticos, ou perseguidos religiosos. Bom, quem eram esses indesejados? Nós estamos falando de muitos camponeses endividados. Endividados por quê? Porque a Inglaterra tinha passado por um processo chamado de cercamentos, e muitos camponeses ficaram sem terra,
sendo obrigados a ir para cidades, e nas cidades não tinha emprego para todos eles. Trabalhadores desempregados que viviam na mendicância na Inglaterra, então eles eram considerados indesejados na Inglaterra e foram mandados para a América. Né? Criminosos, órfãos, também foram mandados para cá. Como a Inglaterra havia o processo de fortalecimento do absolutismo, então todo mundo que questionasse o absolutismo inglês também era considerado indesejado, né? E seria mandado para a América. Agora, nós tivemos uma galera que quis vir para a América para tentar ter uma vida melhor. E essa galera eram os perseguidos religiosos. Por que perseguidos religiosos? Como já expliquei para vocês, os ingleses vivem uma reforma protestante e a igreja anglicana se torna a principal religião da Inglaterra, religião oficial, que proíbe, né, o culto calvinista feito pelos puritanos e pelos presbiterianos. Bom, esses puritanos, então, que eram calvinistas, eles passam a ser fortemente perseguidos na Inglaterra e, diante dessa perseguição, eles passam a entender que, para que eles vivessem melhor, eles teriam que viver fora da Inglaterra. Então, muitos desses puritanos, eles vão vir para a Inglaterra, para a América, melhor dizendo, sair da Inglaterra e vir para a América para viver e buscar uma vida melhor. Né? Alguns desses puritanos vieram para cá no navio Mayflower, né? O Flor de Maio, que leva à fundação da colônia de Massachusetts, e eles são considerados os pais peregrinos, né? Os Pilgrim Fathers, né? Os pioneiros na colonização inglesa, já que as tentativas de colonização anteriores haviam falhado. Bom, sobre as características iniciais da colonização inglesa, nós podemos falar de algumas das características principais, situações como, por exemplo, aqui na Inglaterra, Inglaterra não, né? Aqui na América, colonizada pelos ingleses. É importante a gente falar que essa colonização teve algumas características muito específicas. Então, entre elas, nós podemos dizer o seguinte: como a Inglaterra está mandando para cá indesejados, pessoas que não eram tão bem vistas assim na Inglaterra, a Inglaterra não se preocupou muito com a sua colônia. Nós temos, então, uma política conhecida como negligência salutar. O que é a negligência salutar? Ser negligente é ser descuidado. Salutar é algo saudável. Isto é, a negligência inglesa com sua colônia acabou sendo saudável para ela. Saudável por quê? Porque as colônias inglesas puderam se desenvolver sozinhas, sem interferência da Inglaterra. E como assim se desenvolver sozinhas? Em cada uma dessas colônias, nós tínhamos assembleias populares, né? Uma espécie de democracia popular. Claro que em todas elas havia um governador indicado pelos ingleses. Só que o salário desses governadores eram votadas pela Assembleia, formada por colonos. Com isso, na prática, esses governadores ficavam submetidos a essa Assembleia Popular. Então, nós tínhamos um autogoverno, né, em que na Inglaterra, né, e nos Estados Unidos, se chama de self-government. Né? Então, esse autogoverno vai ser uma grande marca, né, da colonização inglesa, permitindo que as colônias inglesas se desenvolvam sozinhas e umas independentes das outras. Tá? Outro ponto importante é que muitos desses primeiros colonizadores vieram para cá para trabalhar num sistema conhecido como servidão temporária. O que era essa servidão temporária? Como as pessoas não tinham condição de financiar ou de pagar uma viagem para vir para a América, quando você tem alguns colonizadores ou empresas de colonização, para trazer gente para cá, essas pessoas vinham e trabalhavam para alguém ou para a companhia por 7 anos sem receber nada. E depois de 7 anos, ele estaria livre. Como havia muitas terras, ele estaria livre para buscar uma terra e dali começar a plantar. Então, na verdade, a servidão por contrato é uma servidão temporária. As pessoas vinham para ser servas por um tempo determinado e depois estariam livres. Então, muita gente que veio para a América veio seguindo esse sistema de trabalho. Outro ponto importante também é que, durante esse processo de colonização, nós tivemos confronto com os indígenas, é óbvio. Né? Os indígenas estavam espalhados por toda a região da América do Norte e na parte leste também. Então, quando esses colonos chegam, eles vão enfrentar os indígenas e, aos poucos, eles vão jogando esses indígenas mais para o oeste.
né? Então, essas 13 colônias, elas se localizavam basicamente até onde nós chamamos dos Montes Apalaches. Então, até aí. Então, os indígenas ficavam, a partir dos Montes Apalaches. Né? E entre essas tribos indígenas, enfrentadas pelos colonos, nós temos os Sioux, os Cherokees, os Pele Vermelho, né? Que mais tarde, inclusive, vai levar a outros confrontos. Bom, para fecharmos essa questão da colonização da América Inglesa, é importante deixar claro que havia diferentes colônias na América Inglesa. Nós tínhamos as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Cada grupo de colônias era diferente uma da outra. Mas, por questões climáticas, as características das colônias do centro-norte eram semelhantes e diferentes das características das colônias do sul. Inclusive, as colônias do centro, né, que foram as primeiras a ser colonizadas, algumas delas nem foram por ingleses, né? Por exemplo, a colônia de Nova York foi fundada por holandeses, que chamava-se Nova Amsterdã, somente mais tarde foi ocupada pelos ingleses. Né? E qual era a diferença dessas colônias? Tá? Bom, as colônias do norte, elas tinham um clima temperado, que é o clima semelhante ao clima da Europa. Tá? O trabalho nessa região das colônias do norte foi basicamente a servidão temporária e depois, né, que esses servos deixavam de ser servos, né, cumpriam 7 anos, você tinha um trabalho de base familiar, então pequenas propriedades em que a própria família trabalhava ali. As atividades principais com o desenvolvimento dessas colônias foram o comércio e a manufatura. Tá? Quando nós pensamos em produção agrícola, era uma produção baseada na policultura, então nós tínhamos pequenas propriedades, minifundos, né, baseados em policultura. Por quê? Porque eles não estão produzindo para vender para a Europa, estão produzindo para eles mesmos. Ou seja, tudo aquilo que se produzia nessas colônias do norte era voltado para o mercado interno. Enquanto que nas colônias do sul, nós estamos falando de um clima subtropical, né, mais semelhante ao clima que nós temos aqui no Brasil, um clima que era diferente do clima europeu. E com isso, nas colônias do sul, eles puderam produzir produtos que não tinham na Europa para vender. Né? Então, as colônias do sul da América Inglesa têm uma característica de colonização mais semelhante à colonização espanhola e à colonização portuguesa. Como, por exemplo, a utilização do trabalho escravo, a agricultura de exportação, né, com monocultura, inclusive, e também os latifúndios, né, aquele sistema que nós conhecemos como plantation. Por quê? Porque a produção deles era voltada para o mercado externo. Bom, e uma coisa interessante que a gente pode falar sobre a colonização da América Inglesa é que, principalmente por causa das colônias do norte, nós veremos a organização de um sistema comercial que vai gerar um enriquecimento para essas colônias. Que sistema é esse? Ele é conhecido como comércio triangular. O que foi esse comércio triangular? O comércio triangular ele foi um sistema de comércio estabelecido entre as colônias inglesas, principalmente as colônias do centro-norte, com as Antilhas, que ficam na América Central, com a própria Inglaterra, que era a metrópole, e com a África. Então, vocês podem perceber, né, seguindo as cores aí, que nós temos relações comerciais com essas regiões, e essas relações comerciais, elas formavam triângulos. Né? Então, por exemplo, a gente pode ver que os ingleses comercializavam com a África, né, com a América Central, e através desse comércio você tem a formação de um tipo de triângulo. Podemos pensar também com a metrópole, com a Inglaterra e com a América Central. Então, esse modelo de comércio, chamado comércio triangular, permitiu que os colonos ingleses se enriquecessem. E como eles produziam e aquilo que eles comercializavam ficavam para eles, para o mercado interno, isso gera um enriquecimento para essas colônias. E esse processo de enriquecimento das colônias permitiu que eles pudessem fazer investimentos em áreas como saneamento, urbanização, educação, saúde. Né? E o modelo de colonização da América Inglesa é uma das explicações para que hoje nós tenhamos os Estados Unidos e o Canadá uma condição diferente de desenvolvimento do resto da América. Né? Essa não é a única explicação para isso, mas é uma dessas explicações. Beleza, galera? Então, com isso, fechamos
mais uma videoaula para tentar dar uma clareada para vocês esse período de quarentena, né, de todos esses processos. Um abraço para todos vocês. Seguimos aí trabalhando. Espero que vocês tenham gostado.